Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário, aqui, esse é o momentinho da treta, com uma treta antiga que você já vinha pedindo há um tempo e a gente não tinha tido chance de gravar. Mas, né, estamos cumprindo com as nossas dívidas, ia falar É, devências, atendendo a pedidos, é o quadro. atendendo a pedido. Eu sou a Moira Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes, você já conhece a gente, se não conhece, muito prazer, fica aqui com a gente, se inscreva no canal. Porque a gente gosta muito de treta, a gente fala muito do casal Royal, mas a gente fala de outras coisas também. E a gente sempre tenta pensar fora da casinha. Porque tem sempre alguma coisa escondida aqui que eles são, né? Que não querem que a gente veja. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente diz que a gente só comenta coisas que estão em domínio público, já foram postadas na internet e a gente dá a nossa opinião. Você também vai achar os nossos links, a gente já, de cara, já agradece os super thanks e as gorjetas que você achar que a gente merece, que você quiser dar. E você vai encontrar os links das nossas lojinhas no Shopee e no Collab. Além de outros links, muitos, para falar com a gente. Então, Vânia, uma coisa que o pessoal sempre fala com a gente, mas a gente nunca tinha tido chance de gravar antes, é sobre Eugenie. A prima Eugenie. E aí, pelo nosso título aqui, você já sabe, né, que é vilã ou manipulada. Eu acho Inocente, sabe de nada, inocente. exatamente inocente, mas é aquela que se deixa levar, que eu acho que é o caso. Eu acho que ela é... Como é que eu vou falar assim? Não que eu queira estar desculpando ela, não, porque eu acho que ela tem uma carinha de sonsa. Mas eu acho que é aquela assim, sabe aquela que sempre ficou pelos cantos? E Uhum. aí, qualquer um que estende a mão, ela aceita e tenta fazer aquela vingancinha. Hum. Quem não tem uma prima assim, levanta a mão, né? Então, eu acho que ela é esse caso. O histórico dela com a rainha da treta é aquele negócio de sempre da rainha da treta, ou seja, ninguém sabe onde está a verdade. A gente só acha que a verdade está não sei aonde. A verdade é que ela supostamente foi apresentada à rainha da treta antes de Harry. Uhum. A rainha da treta já vinha naquele cerca Lourenço para Uhum. conseguir um marido inglês, já Uhum. estava nessa treta. Pelos nossos cálculos aqui, juntando as pistas que a gente cata, a rainha da treta já vinha de iate em iate, já tinha contatos, já conhecia Andrew e supostamente já tinha conhecido Harry naquele negócio lá de Istambul. Olha, o que aconteceu em Istambul? Vai, teoria escandalosa. Eu não gosto de Sim. ficar repetindo, não, sabe, Vânia? Por quê? É assim, a gente coloca a cabeça da gente, né, na guilhotina. Então, se o algoritmo pegar aquele, não pega todos os outros vídeos, né? E aí, A gente deixa os links aqui embaixo das 3 teorias. Porque aí, se a exato. pessoa é novata no canal e quiser conhecer, É, vê na sequência. Porque foram isso, teorias que a gente foi juntando de outros blogueiros, influencers e youtubers aqui, especialmente os lá de fora. E a gente foi usando a nossa massa encefálica, como diz o Poirot, e juntando as pecinhas. Então a gente descobriu muita coisa que já vem de eras. Não é, a história não é contada como eles contaram para a gente, até porque eles adoram inventar novas versões e edições. A cada cada nova conto um conto. entrevista,
Eles mudam a data, eles mudam o modo, eles mudam a fala, então fica difícil a gente saber pela boca deles. Então a gente tem que catar nas beiradas. Então, foram 3 episódios bem espaçados que nós fomos juntando, mas você vê na sequência, você tira a sua conclusão. Sim. Porque tudo, como a gente já falou, tudo desse casal é no ouvir dizer. Nada é uma certeza, mesmo porque eles não falam a verdade nunca. Então, Não. Uhum. sim, então, a Meghan já conhecia Andrew. A história conta, né? Os dizeres dizem que Andrew não se interessou pela recepção que ela oferecia, porque ele sempre gostou de, né? Mais novinhas. Mas, de qualquer forma, ela estava lá e era uma porta de entrada. E ela, então, supostamente, ela e Marquinhos sacaram que Harry seria era uma boa chance. Já te interrompendo, Moira, eu não sei se a gente chegou a falar muito claramente sobre isso, mas de repente não foi o Andrew que abriu os olhos dela que casar com um britânico era interessante? Porque quando ela foi jogar o charme para ele lá como recepcionista e ele nem tchum para ela, não que ela tenha querido casar com alguém da monarquia a princípio, porque quando ela foi para Londres tentar arrumar trabalho e tentar arrumar um marido britânico, era qualquer um com dinheiro. Sim, sim. Mas tudo acabou levando a que ela conhecesse lá o idiotinha, né? Uhum. Aí foi Sim, presa pode falar. fácil. Foi. Vou botar meu bilhete aqui, senão eu esqueço das coisas que eu tenho que fazer. Licença aqui, né? Então, nesse cava-cava, alguém da Horror House apresentou ela a Eugenie. E aí, tem umas fotos que elas estão vestidas para uma festa fantasia, que é a foto que está no thumb aqui, que é aquela foto da cachaça. Cachaça entra, né? O sorriso sai. Você sabe como é que é. Me parece que são umas fotos de cachaça. Mas esse evento, Shirley já estava. Porque Eugenie foi fantasiada bonitinha, sabe aquilo, Pequeno Príncipe, não sei, o aviador do Pequeno Príncipe, né? Mas Shirley foi beduíno, só com um buraco do zóio para fora, porque ele é muito famoso e todo mundo ia reconhecer ele, né? Todo mundo em cima, porque, puxa vida, é Shirley, né? E então, rola assim a história espalhada por Meghan que ela era amiga de Eugenie. Fica por tua conta acreditar nisso. Aí houve um namoro. O namoro foi apresentado. Então, teoricamente, ela entrou na família real já tendo uma amiga ali dentro. E tem aquela história ridícula de fanfic escrita por menina de 14 anos, de quando ela foi. Vamos fazer o que hoje? Vamos assar frango? Não, vamos lá ver vovó. Vamos dirigir até a Escócia para ver vovó. Você sabe fazer verdura, não sabe? O quê? Aí Ferg saiu correndo do castelo para ensaiar com ela. Olha só, cara. Isso está no Netflix. Quando eu vi isso, eu passei um WhatsApp para a Vânia. Não quero mais. Mas a gente tinha feito, né, um compromisso de ver um episódio, comentar um episódio. Teve uma hora que a gente não aguentou mais e viu tudo para comentar só uma vez, que era uma podridão que ninguém aguentava mais. Enfim, houve essa fanfic que Ferg, aquela pessoa que é super aceita nos meios da família real, gostava tanto de Meghan que saiu escondida para
ensinar ela a fazer mesura antes de ver a rainha, que era só uma vovozinha, que ela adora vovozinhas. Uhum. Fala a pessoa que tem um problema sério com a autoridade feminina. A mulher era rainha há 70 décadas e é só uma vovozinha. Ela falou isso. Eu adoro vovozinhas. Uhum. Aí, nesse episódio, Eugenie não estava. Estava a mãe de Eugenie. Aí houve o casamento de Meghan, que não foi Eugenie que teve que atrasar o casamento dela? Foi, ela teve que atrasar Eugenie já tudo. estava de casamento marcado, o noivo aprovado pela vovozinha, tudo pronto, coroa escolhida, mas Harry teve que casar às pressas. Por quê? Teoria. A gente acha que ela disse que estava grávida e que por isso tinha que casar correndo. Depois, desperdicei, né? Uhum. Dizem que desperdiçou o útero também, mas Aos 28 anos, mas supostamente. supostamente. E então, então a grande amiga Eugenie teve que atrasar o próprio casamento para deixar o Harry casar na frente, porque ele tinha Prioridade. prioridade na linha de sucessão lá na família. Por que ela Uhum. não casou só ela, o marido, os pais e os avós, num dos 899 mil salões dos 500 castelos? Eu não sei, mas atrasou. Quis o casamento. Por quê? Dizem que o pai dela exigiu um casamento como o de William. Assim como para ele exigia que as filhas tivessem um casamento real, Mas nesse oficial. ponto eu concordo, Moira. Eu acho que tudo bem, ela teve que atrasar por um protocolo. Mas por que não a menina não casar direitinho e ter o dia de Cinderela dela? Acho que nada demais. Você tem tanta igreja sua, precisa fazer um espetáculo público, um Mas espetáculo de eu mídia. acho, Moira, que a gente nunca pesquisou isso, pelo menos eu nunca pesquisei, mas eu acho que dependendo do grau da sua, de onde você está na linha sucessória, quem é você, existem igrejas que você deve casar. Sim, pode ser. Por Charles ser quem era quando casou com Diana, ele tinha que casar naquela igreja, porque ele era o próximo. O filho já não casou na mesma igreja que o pai. E o Harry não casou na mesma igreja que o William. Porque conforme vai se afastando, eles vão casando na George, na São George. Isso. Então era ali que a menina tinha que casar. Agora, a questão da data, sim, foi sacanagem, porque ela ela já tinha apresentado o noivo, que ela não precisava da benção da avó, porque o local dela era para depois do sexto na linha de sucessão, a obrigatoriedade é só até o sexto. Então, mas ela fez tudo bonitinho. Ela apresentou a avó, ela recebeu a bênção, ela teve a escolha da tiara. Ainda Só que tinha aí o vô estava forte. Não, o só para a gente não aqui fora, abrir um parênteses. A Beatriz casou lá em Balmoral, não foi? Naquela igrejinha, num casamento Mas fofo com a porque família, mas foi foi. durante a pandemia. Exato. Mas Aí foi foi um diferente. casamento fofo. Eu acho que aquilo, inclusive, está no meu livro, O Príncipe que Sobrou para Mim. Eu acho que aquilo é um casamento de quem é assim, rico de berço, sabe? Não preciso mostrar para ninguém. Posso fazer o luxo que eu quiser Mas aqui. eu acho também que teve dois poréns. Primeiro, o hashtag fica em casa. Segundo, que já tinha voltado a explosão de acusação do pai. Entre o casamento da Eugenie e o casamento da Bia, que é a mais velha, mas casou depois, o Andrew estava muito no olho do furacão.
Então, eles Como tá também iam agora de ficar novo. com medo de jogar pedra na Sim, Geni nele, é entendeu? verdade. Então, eu Mas aí acho que por isso voltando. foi. Tá, Então, voltemos. voltando. Supostamente era amiga, mas teve que adiar o casamento para Meghan casar antes, porque supostamente disse que estava grávida e que tinha que casar rápido para não casar de barriga. Acabando que, infelizmente, desperdiçou e não precisou. E aí houve a discussão da tiara, porque de todas as tiaras da família real, de todas que poderiam ser emprestadas para quem está abaixo na linha de retroalimentação, né? Existem tantas, mas ela quis a que Eugenie escolheu. Você tinha, não sei, 5, 10. Eu quero aquela. Eu quero! Aí veio aquela famosa frase: o que Meghan quer, Meghan consegue, falada por Shirley. E aí a chefe do guarda-roupa da rainha foi lá e falou: Beth, você tem que Resolve botar aí. ordem nesse galinheiro, porque tá fogo. Uhum. E aí Beth chamou Shirley e falou: olha pro próprio rabo, não é assim que você não foi criado assim, a gente não fala assim com ninguém. Não vai ser agora que a gente vai falar. Né? Segura tua onda. Casou com a outra, então casou-se. Casou-se com aquela tiara, aquele negócio, não sei o quê, não sei o quê. Houve a convivência aos borbotões em família, que, apesar de ter essa amizade com Eugenia, essa amizade não era falada nessa época em que eles estavam na família. Isso nunca foi chamado atenção, né? Feito um zum, zum, zum em cima disso. Mas eles também não conviviam muito, tanto que ela, grávida do Invisiboy, ela nunca foi a nenhum evento de família. Evento, sim, churrasco de família, almoço de domingo, ela nunca foi. Uhum. Assim como ela não aceitou os médicos. Eu acho que, para mim, né, Vânia, o medo era alguém botar, deixa eu botar a mão na barriga. Ué, tá fofa, sua Mas o barriga? médico da rainha, o mínimo, ele ia fazer um ultrassom, né? Era o mínimo do mínimo. Ultrassom na espuma, que ia sair, né? Então, a convivência em família não foi o que eles dizem pra gente que é e parece, tá? Você que tá com a gente há mais tempo, você sabe que eu e a Vânia, a gente desconfia de tudo. Se você não sabe, a gente vai te contar. Eles dizem que são uma família normal, que se convivem, que tudo. Parece que o William e Kate têm uma relação mais próxima com Zara e Mike, que é a filha de Anne. Porque quando eles estão perto, eles parecem que têm intimidade, e as crianças parecem que têm. Criança não consegue esconder. Daqui para frente, eu acho que até assim, Charlotte, que é mais espertinha, e George, que já, né, já fez 10 anos, daqui para frente eles já conseguem fazer um papel. Mas até então eles não conseguem. O pequenininho, então, de jeito nenhum ele ia conseguir Uhum. fingir a intimidade que ele mostrou naquele desfile que ele deu show, que fez o coisa, que botou a mão na cara da mãe, que dançou, né? Uhum. Aquilo ali, ele parecia ter muita intimidade com as crianças, todos os netos de Anne. As meninas do Peter e as crianças da Zara pareciam que eram muito íntimos. Então, a gente supõe que eles têm uma convivência. A suposição é que Charles tem uma convivência com Anne. Por causa disso, o filho de Charles tem uma convivência com os filhos de Anne. Porque nem todo mundo, na sua família também é assim, nem todo mundo convive com todo mundo. Tem uns favoritos que moram mais perto, ou que, né?
Uhum. Então, essa convivência de família eles não tinham, Harry e Meghan. Aí houve aquele bafafá de sair. Vou sair, vou sair, vou sair. Aí é que Eugenie começou a ser chamada de super amiga. Porque Eugenie começou a aparecer no exílio. Ela ia aos Estados Unidos, no meio do nada, ela aparecia numa partida de basquete, de beisebol com Harry. Ninguém nunca soube que nenhum dos dois era fã disso, mas tinha um paparazzi para tirar foto dos dois lá de máscara, no maior Uhum. tititi. Depois apareceu uma outra foto de Eugenie jantando à luz de velas num restaurante, uma foto granulada e tal, não sei o que E eles parece ser... propositalmente sentaram na parte de parede de vidro para todo mundo lá de fora poder ver, porque eu acho que dessa vez o marido dela estava. Então eram os quatro, eram os dois casais. Exato. Então, com isso, ela ficou com a fama de traidora, porque ela está se unindo com os traidores, né? Há um grande número de pessoas que acha que as aparições de Invisible Boy, quando era pequenininho, era, na verdade, o filho de Eugenie. Nessa família já houve caso de primos muito parecidos. O filho de Vitória era muito parecido com o czar russo. Parecia Muita coisa. gêmeos. Até os bigodes, assim, aqueles É, bigodes. e não eram parecidos só por causa da barba e bigode, não. Eles eram muito parecidos. Um era um pouco mais corpulento que o outro, mas eles eram muito parecidos, altura, rosto, tudo. Então, se o filho de Harry fosse muito parecido com o filho de Eugenie, já houve casos nessa família, nessa linhagem, né, de Vitória. Você sabe a minha opinião sobre isso. Tem aquela brincadeira de moralizar, mas é possível que uma criança seja parecida com a outra, que não seja exatamente fazer a calhordice de emprestar o seu filho para fazer um papel público como filho de outra pessoa, né? Uhum. É, e aí, fofoca para cá, fofoca para lá, sempre daquelas fofocas que a Meghan alimenta as revistas e as coisas que a gente sabe, a gente já comprovou por blind item que ela paga mesmo isso, ela gasta um dinheirão com esse negócio, deixa as empresas que ela contrata por milhões de dólares, as empresas de relações públicas de cabelo em pé, porque ela sacaneia o plano de qualquer relação pública alimentando os jornais com essas não notícias, dizendo que toda hora a Eugenie está metida. A Eugenie está aqui, Eugenie quer que ele volte, Eugenie é parceira, Eugenie, 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 Eugenie. E chegou ao ponto Comprar agora no de caso de comprar uma Portugal para casa, ser vizinha de Eugenie. a tal casa que a gente já te falou, que a gente acha, e aquele Neil Chan já disse que é uma bobageira. É uma mentira, é uma bobageira inventada por ciúme da Beckham. E o próprio Harry falou nesse evento lá em Nova York, não sei o que, não sei o que, parece que a gente já comprou 10 casas. Então, é mentira. Mas enfim, Vânia, eu acho, vou te falar a minha opinião. Assim como o pai, Eugenie é aquela de quem se aproveitam. Ela talvez seja carente, talvez tenha sido aquela que foi meio deixada ali de lado, ou é uma pessoa que tem lá seus complexos, ela tinha um problema de coluna, ou nem soube, só soube quando ela casou que ela tinha um vestido com um decote nas costas que mostrava a coluna. Ela deve ter uns complexos lá dela, por algum motivo, e qualquer um que oferece alguma migalha, ela aceita. O que não tira dela a culpa, só estou explicando. E que, por isso, ela foi usada.
de primeira, ela foi usada por Meghan sem sombra de dúvida, como entrada. Como dizer pro cara, não, você pode ficar comigo que eu já até conheço tua prima. Né? Mas eu acho, Vânia, que 90% das coisas que falam que Eugenie faz por Harry e Meghan é mentira. Eu até acho possível que ela foi enviada ao exílio para dizer para Harry, ó, sai dessa roubada. A família está me mandando aqui para dizer, para de dar rata e sai dessa roubada. Põe a cabeça no lugar, todo mundo vai te abandonar. Olha o que fizeram com meu pai. Vão te abandonar. Ou ela foi enviada pela avó para falar com ele, a única que conseguia falar com o maluquinho, ou ela foi para dizer isso, olha o que fizeram com meu pai, tu vai ser o próximo. Minha opinião, tá? Eu acho que é mentira. Bom, a maioria das coisas que é dito é mentira. Ok. A Eugenie, que a gente, de certa forma, acompanhou, mas acompanhou assim de muito longe, porque não era uma pessoa tão interessante, por não ser filha de Diana e Charles, que estava no meio daquela confusão de divórcio, apesar que os pais dela também tiveram um divórcio horroroso, né? Uma confusão de chupa-dedão do pé, Quando traiu e não traiu. Então, o ponto é, o casamento do Andrew com Sarah, para mim, foi um casamento do tipo, não quero ficar por baixo do meu irmão. Uhum. Porque o Andrew sempre teve a fama de ser o filho preferido de Elizabeth, não sei por que motivo, porque ela teve ele com uma diferença bem grande. O Charles com a Anne foi uma diferença pequena, e depois que ela já era rainha, é que ela teve os outros 2 filhos. E, para variar, tem um cabelo aqui me incomodando, né? Sempre, a gente começa a falar. E aí, assim que o Charlie casou, que foi aquela comoção, obviamente, porque ele era o próximo no trono, o príncipe de Gales e tudo mais, o Andrew, que já tinha uma certa passagem na coisa de militarismo e tudo, ele não quis ficar por baixo. Então, acabou, a Sarah tinha um certo convívio lá entre os nobres, e aquela coisa de era amiguinha da Diana, ou ficou amiguinha depois, elas naquele tititi, naquela risadinha, e ele acabou casando com ela. Mas era um casamento que você via que não era para dar certo. Aí, como todo casamento real, corre para ter o primeiro filho, para já dar continuidade à linhagem, mas também para mostrar que o varão fica em pé, né? Que é muito macho. E aí teve a primeira filha e teve a segunda filha. A primeira filha, conforme foi crescendo, todo mundo compara ela à jovem Vitória. Ela tem um rosto muito parecido com a rainha Vitória, que não é um rosto bonito. Não, Não é aquele um rosto olho, bonito. é o olho de Vitória, aquele olho esbugalhado. Um olho meio esbugalhado, uma boca assim com um biquinho, um dente também meio para frente. Não foi assim bonita. A segunda era mais bonitinha, de rosto, mas aí teve esse problema de escoliose severa, que teve que fazer uma cirurgia ainda criança. No caso da Beatriz, a mais velha, além de não ser bonita de rosto, ela tinha problema de dislexia comprovado lá, com todos os, né, os acordos lá, os documentos médicos. Passaram por todo aquele tumulto do divórcio dos pais, ficaram com os pais, porque, primeiro, fazem parte da linhagem do trono. Então, os filhos sempre ficam com o pai que faz parte da linhagem do trono, seja o pai ou seja a mãe. No caso ali, era o pai. E segundo, porque com toda a confusão, que apesar de Andrew trair a esposa desde que voltaram da lua de mel,
Mas quando pegaram ela no flagra, e não ele. Então, ela saiu como errada, ela saiu como adúltera, sendo que naquele período eles nem dormiam mais juntos, né? Então, ela literalmente saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás. Sem as filhas, sem o dinheiro, sem as joias, só com o título de Duquesa de York e uma pensãozinha merrequenta. E aí as crianças cresceram com toda longe do pai, porque o pai continuou trabalhando e viajando e fazendo os contatos dele, sendo criadas pela babá, né? Sendo criadas pela babá, vendo a mãe nos jornais, cada dia se enfiando em mais dívidas e mais confusões. Isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Por conta disso, a Eugenie, que já tinha um certo problema de engordar, vamos dizer assim, se afogou na comida, né? Aquela coisa de minha vida miserável. Um pouco antes dela casar, ela fez uma dieta violenta. Violenta. E conseguiu casar bonitinha, magrinha, ousou em não usar véu, porque quis mostrar a cicatriz da cirurgia, que era uma vitória na vida dela, até aí tudo bem. Mas se casou mal. Porque um cara que tinha também os contatos dele, mas que desde o início mostrou que estava com ela pelos contatos dela. E aí, repetindo toda a trama, correu para ter filho, para mostrar que dá no couro, que nananana. Mas ele viaja muito a trabalho, indo para Portugal, porque, inclusive, não sei se ele ainda trabalha, mas eu acho que sim, ele trabalhava para a destilaria do George Clooney, que George Clooney tem uma marca de bebida, que eu não sei se é gin, não sei o que é, que o cara trabalha fazendo essas relações públicas. Então, ele participa de eventos em que essa bebida está presente, ou seja, ele está em locais de gente rica, de gente importante e de mulheres bonitas, sem a mulher, em outro país. Ah, mas a Europa é ali do lado, sem a mulher, em outro país, a mulher grávida, a mulher gorda, a mulher comendo por 3, em outro país. A primeira gravidez dela, ela ganhou peso. Ela ficou imensa. Então, você vai juntando todas essas coisas e você vai vendo que, sim, a Eugenie é uma menina tremendamente carente. Que ela tinha uma amizade com os primos, talvez um pouquinho mais com Harry, porque, como você disse, sempre tem aquele primo, aquele parente que a gente é mais chegado, eu até acredito. Mas eu não confio 100% na Eugenie. Eu não acho que seja tudo inocência. Eu acho que ela guarda mágoas de muitas coisas, inclusive o fato de que o pai, como York, se acha melhor do que o irmão. Daquele tipo assim, meu irmão é um idiota, ele foi pego, eu no lugar dele não teria sido. Como ele não foi. Porque se você já viu vários episódios nossos, sendo do clubinho ou não, a gente já falou aqui que muito antes de toda essa confusão com o Jefinho, o William, enquanto estava lá longe como militar, foi arrolado em processos de uma gangue com uma pequena porção, que mamãe abafou. E o acordo foi, durante vários anos, não sair nenhuma notícia dele. Vânia, como é que você sabe disso? 2010, eu estava lá e ouvi da boca de vários londrinos. O povo lá não suportava Andrew, porque ele era acobertado pela mamãe. Então, sim, a Rainha Elizabeth fez muita coisa, ficou 200 anos no trono, mas sim, ela
deu umas rata como mãe, tá? Engraçado que depois ela só tomou esse ar assim de santa depois do The Crown. O The Crown foi um golpe de mestre Jogada de de relações marketing. públicas. Aquela Jogada de primeira temporada com uma atriz lindinha fazendo o papel de uma moça que só queria ser mãe, só humana. queria ser dona de casa. E de repente ela, pá, virou isso tudo. Aquela primeira temporada conquista todo mundo. Quem não conhece, quem não lembra do que passou, compra isso, que Betinha é uma pessoa de ouro. Não estamos dizendo aqui que ela era de todo má, que ela era de todo reptiliana, alien. Não estou dizendo isso. Dá certo e dá errada. Exato. Até porque a posição dela é uma posição de poder muito delicada, né? Ela tinha que tomar decisões que sempre alguém ia ficar chateado. Como aquela situação da irmã Margaret, que anos depois Betinha teve que pagar a língua porque o filho dela fez exatamente o que a Margaret queria fazer e foi impedida. E ele não perdeu o cargo, e ele não perdeu o trono, e ainda foi entronizado o rei com a amante do lado. Desculpa. Ah, mas ele já era casado. Sim, amante e esposa. Vamos aliviar, né? A barra da Camila, amante e esposa. Então, essas meninas, Eugenie e Beatriz, elas foram criadas dentro de um lar de um pai tremendamente ambicioso. Ambicioso de uma posição que não era dele. Ele era spare. Ponto. E chegou num ponto que nem mais spare era, porque o Charles tinha 2 filhos. E depois um desses filhos teve 3 filhos. E o Andrew foi ficando cada vez mais longe. Certo? Então, eu acho que o caso da Eugenie é uma relação de amor e ódio. Ela gosta do primo, ela acha o primo, aquele Harry que a gente conheceu antigamente, é legal, é maluquinho, é engraçadinho, mas ele também é uma pessoa cheia de rancor. Sim. Então, ali juntou a fome com a vontade de comer. Você Ela tem que os parte dois do... são segundos filhos. Os 2, exato. Os 2 são segundos filhos, os 2 ouviram atrás da porta, os 2, talvez por motivos diferentes, assim, porque no caso do Harry, o pai dele ia ser rei, diferente do Andrew, mas é aquela fome do poder. A fome do poder. Então, eu não acho ela tão inocente, eu acho que quando ela se digna a sair do país dela para ir jantar num restaurante com o primo e a esposa, cheia das tretas, que foi escoltada para ser retirada do país, porque ela disse não para a Rainha Elizabeth quando Betinha mandou chamá-la. Você sair do seu país para ir jantar num restaurante com parede de vidro para dar total acesso a todos os paparazzi, apesar de você dizer que leave me alone, me deixe em paz. Vou te falar, de maneira nenhuma eu acho que ela é inocente. Não. Estou falando que ela é manipulada. Também é aquela coisa do esperto. Do esperto que acaba sendo burro. Eu sou tão esperto que eu sou usada. Exato. Eu acho que é mais isso. Por quê? Essas histórias, Vânia, que histórias que essa Mega manda publicar que é verdade? Até hoje, que história que a gente viu que é verdade? Nada. Exato. Esse que é o ponto, Moira. Então, eu acho que ela escolheu o lado dela.
Só que chegou num ponto, principalmente depois do jubileu, que o negócio ficou tão feio, tão feio, tão feio, porque quando eles saíram da igreja do jubileu, eles foram vaiados. E você lembra que nesse jubileu, lá na porta da igreja, no alto da escadaria, estava o marido de Eugenie do lado do Harry. E eles viram eles serem vaiados. Então, chegou uma hora que falou assim, olha, dá um tempo de se relacionar com seu primo, para de visitá-lo nos Estados Unidos, porque vai ficar muito escancarado o lado que você está escolhendo. E você está escolhendo um lado perigoso. Exato. E vai pegar mal para a gente aqui. Por quê? Não se engane, todo mundo mama daquela teta. Desculpa falar assim, mas é verdade. Todo mundo se dá bem com a ligação com o trono. Se você perde essa ligação com o trono, você não tem nada que te defenda. O que essa pessoa fez na vida que ela ser interessante publicamente? Ela tem talento? Ela curou o câncer? Ela inventou a bomba atômica? Nada! Ela não fez nada. Nada. Mesma coisa Harry, não fez nada. Kate não fez nada. Ninguém ali fez nada. A ligação é o trono. Se perde isso, você passa a ser uma pessoa como eu e você. Eu, você e Vânia, eles são iguais. E na verdade, não, porque a gente corre atrás e a gente paga boleto e a gente, né, se desenvolve, mas eles nem isso. E nesse fim de ano, a situação do pai dela foi ficando cada vez pior, porque teve toda aquela acusação aí de espionagem, com um governo totalmente de esquerda, vermelhinho. Aí veio a notícia de que elas não iriam e não foram no Natal. Só pode ter sido em solidariedade ao pai. Eu te pergunto assim, você acha que as duas têm um certo ranço da família pela maneira que a família tratou o pai? Acredito. E ainda vem a mãe bancando a apoiadora e sai uma notícia uns dias atrás dizendo que, se fosse possível, ela casaria com o marido 1000 vezes. E que está pronta para voltar a trabalhar para a família real. Representando no momento que o marido está sendo expulso. Pensa numas pessoas totalmente sem noção. Porque é aquela coisa, eu tenho que manter o mínimo de conexão para continuar mamando na teta. Porque o Andrew já perdeu a mesada de quanto? 1 milhão? 1 milhão de libras por ano. Então, já se eu não, olha só, eu estou aqui à disposição para trabalhar, tá? Algum vai ter que bolso. Já perdeu os seguranças pagos. Então, a situação do pai dela está ficando pior. Com certeza elas estão magoadas, achando que o pai merecia. Afinal de contas, o pai é um herói de guerra. Ele recebeu condecorações pós-Malvinas. Ele sozinho num caça abateu não sei o quê. Ele nem sua. Ele não sua. Ele fica tão nervoso que, na verdade, ele nem sua. Então, eu não sei, eu não sei até que ponto a Beatriz é tão quanto a irmã. Talvez a Bia saiba disfarçar melhor. Né? Eu acho. Ela demorou a casar, parece que ela casou um pouquinho melhor, parece, né? O cara é conde na Itália, ela não precisa de qualquer título inglês, porque ela já tem agora um título de casada, o cara é rico, o cara é bonito, e o cara está em mais eventos com ela do que o marido da Eugenie está com ela. Eu acho que ele, Vânia, me parece ser um cara assim, mais centrado, ou talvez tenha um pensamento profissional, corporativo, mais aguçado,
E Porque aí ele é eles tiram o nobre. melhor proveito disso. Ele, por ser nobre, mesmo em outro país, qualquer coisa, mas ele tem um feeling nesse sentido, Uhum, uma experiência melhor do que o marido da Eugenie. O marido da uhum, Eugenie, ele é empresário. uhum. Ele só vê a conexão de trabalho. Onde é que eu posso tirar vantagem de ter essa conexão mesmo, esse network? Isso. O que a família real ou os nobres podem me apresentar para eu fazer um novo negócio? No caso, o marido da Beatriz, ele já tem um feeling mais refinado, Isso. entendeu? Então, tem É essa assim. diferença. É, Mas, sim, então, respondendo, então, eu acho que o Geni, eu não vou nem dizer 50-50, eu estou achando que ela é mais tipo 70-30, em termos de de coparticipação. Não vou nem dizer esperteza, mas de coparticipação é. proposital. O que você acha? Você acha que Eugenia é vilã? Ou você acha que ela é mais uma que foi Uma pobre engambelada? coitada. Pobre É, coitada. nessa situação toda de Natal que ficaram desde outubro buzinando na cabeça da gente, eles não vão, foram convidados, não foram convidados, e ninguém, chamei, depois foi o tio que chamou para ficar lá, depois eu chamei a Eugenie para vir para cá, depois eu chamei meus amigos, porque você tem que ter lugar na mesa para quem não tem família. Colega, você brigou até com o pai. Seu pai que te criou, tu brigou com a família do homem, tu brigou com todo mundo, você vai alugar na mesa para quem, né? E com a família da mãe Então, também só tem a mãe. só que é estranhíssimo também. Então, essa confusão toda de Natal, o que saiu disso? O que você acha? Fala aqui. Vamos conversar sobre o Eugênio. Até a próxima. Tchau, tchau.